Como se posicionar para que as pessoas te vejam como autoridade? Essa é uma questão muito importante quando a gente fala de posicionamento, porque ninguém vai pagar por um serviço nosso se a gente fica parecendo amador. Quando você parece amador, você não cria uma construção de imagem estratégica, você não traz autoridade. E a autoridade é o que fará com que você venda a curto, a médio e a longo prazo. É a autoridade que fará com que você se conecte com o seu nicho, com o público que você quer atingir. E é através da autoridade que você vai deixar o seu legado. Então, quando a gente não sabe se posicionar com autoridade, a gente se posiciona de forma amadora, a gente não consegue atingir os nossos clientes e a gente não consegue vender. Isso independente do meio que você trabalha, seja online, seja presencial, seja um advogado, seja um professor particular de qualquer área do conhecimento humano, seja um vidraceiro, qualquer pessoa, se você não tem autoridade, você não consegue vender. E o que faz com que eu consiga ter essa autoridade? Tenha uma narrativa pessoal irresistível. Então, o que você vai fazer? Você vai contar a sua história para conectar e criar credibilidade. E o que você tem que mostrar na sua história? As suas vulnerabilidades, mas que você começou de uma forma, aí você teve uma solução e você teve um resultado. Não é só simplesmente mostrar vulnerabilidade, falar, eu tenho vulnerabilidades assim, tal, e não mostrar qual foi a solução, qual foi o resultado, qual foi a solução que você deu para esse problema e qual foi o resultado que você atingiu. E é importante que você relacione as suas experiências aos problemas que seu público também está vivendo, que está passando. E se você, por exemplo, escolhe um nicho e você vai usar a sua experiência de vida, a sua história, é importante que você também tenha passado, na realidade, pelo problema que o seu cliente está passando para que você venda a sua história. Se você, por exemplo, não passou por uma situação que o seu cliente está vivendo, então é preferível você pegar a experiência de outra pessoa e narrar. Pegar, por exemplo, fulano de tal passou por isso e de repente ele conseguiu, através dessa solução que eu estou passando para vocês, chegar a esse resultado e conseguiu superar. Então, esse é o cerne da questão. Você saber se posicionar, mas trazer uma história que vai ter resultado, que no andar da carruagem você vai trazer resultado. Fale com clareza e firmeza. Então evite, por exemplo, termos técnicos, muito técnicos, que são desnecessários. Comunique-se de forma direta com o seu público, com o seu nicho. Então varie nos formatos. Você pode fazer reels, fazer artigo, você pode criar carrossel, posts para ampliar esse alcance, mas falando sempre de maneira clara, sempre falando a mesma mensagem em todos os posts, todas as formas, todos os formatos e todas as plataformas que você utilizar. Então tenha um núcleo temático, que esse núcleo ele vai reforçar o seu nicho de autoridade. Então você vai sempre estar reforçando a mesma mensagem. Nunca mudar a mensagem, sempre você tem esse núcleo temático que você vai falar em todas as postagens. Associe-se a outros nomes fortes. Então, por exemplo, participe de colaborações. Tem um criador de conteúdo que está na sua área, ele te chama para fazer uma postagem, te chama para uma live, faça junto entrevistas estratégicas, entrevistar, por exemplo, uma outra pessoa da sua área ou de uma outra área que tenha a ver com a área que você está trabalhando, com o nicho, que não seja de repente do mesmo nicho,
mas que você possa fazer uma entrevista estratégica que vai te ajudar e que essa pessoa tenha um nome de peso. Então mencione referências de peso também. Então, por exemplo, você leu lá, sei lá, você está na área da psicologia, você leu trabalhos de Freud, citar os trabalhos, para você reforçar essa credibilidade. Então, citar teóricos que estão na sua área, que você pode usar na realidade para a sua área, ou outros que estão também, de repente um teórico lá dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de algum outro lugar, que vai te dar credibilidade. Que o teu cliente vai falar assim, nossa, mas ele estuda, ele sabe o que ele está falando. Então, o que você vai fazer? Você vai emprestar a autoridade deles para fortalecer a sua autoridade. Por isso que é importante a gente ter muito conhecimento, de ler, leitura. Ah, Rita, mas eu não gosto de ler. Dependendo da área que você está fazendo, que você está atuando, dependendo do nicho que você escolher, você vai ter que ler muito. Na realidade, eu acho que a maioria dos nichos, mesmo uma pessoa que vai trabalhar na área da moda, ela tem que estudar muito, ela tem que ler muito, ela tem que ver quais são os, por exemplo, de repente as tendências, ela tem que estudar a respeito de cores. Então tem toda uma gama de coisas que a pessoa tem que fazer para que ela consiga trabalhar nessa área de uma forma que ela gere autoridade. Falei da área da moda, mas tem outras áreas também. Tudo você precisa ter conhecimento. Se você, não gosto de ler, mas então ouça entrevistas, converse com pessoas que conheçam a área, grude nessas pessoas, para você ter um arcabouço de informações para que você possa trabalhar em qualquer área, na área que você que você escolheu, no caso. Seja consistente a ponto de ser previsível. Mantenha a frequência para criar reconhecimento e confiança. Então você tem que ter frequência nas suas mensagens. Você tem que ter uma mensagem chave que você vai sempre repetir para fixar a sua marca. Isso é muito importante também, manter essa frequência de mensagens chaves. Aquela mensagem, aquele núcleo, aquela mensagem que vai ser importante, que estará em todas as suas postagens, e transforma essa consistência em parte da sua identidade. Você tem que sempre falar a mesma língua. Você de repente está... Eu sempre falo nas minhas gravações, sempre falo assim, eu falei já em algumas, que eu tinha uma apresentadora que ela sempre falava que ela era vegetariana, e um dia eu vejo a Bendito fazendo um comercial do negócio de mortadela. Aí eu falei assim, misericórdia, né? A pessoa falando, porque aqui em casa a gente só usa presunto tal, e a mortadela tal, não sei o que lá, acho que foi de presunto, se eu não me engano, mortadela, presunto. E ela falava que ela era vegetariana, e de repente tá comendo presunto, tá comendo... Então assim, é de carne, já vi a Bendita fazendo propaganda de linguiça, e aí eu fico pensando, né? Olha só, porque quando você, por exemplo, a empresa, ela coloca muito ator para fazer, de repente, comercial, essas empresas grandes. Tem que tomar cuidado também, porque de repente a pessoa falou que é vegetariana e de repente ela fala que, naquele comercial, fala que ela está comendo a carne, não sei o que. Então, tomar muito cuidado, você acaba brigando aí com as informações. Então, eu espero que todos esses itens que eu acabei de falar hoje, essas pequenas regrinhas, assim, essas regrinhas básicas, elas possam ajudar vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem aqui nos comentários, façam um comentário que possa, da sua experiência de vida, que possa ajudar também outras pessoas, porque o que você fala, a sua experiência de vida, ela pode ser muito importante para outras pessoas. Tem aqui na descrição, tem um link de uma aula super top do Thiago, do Melhor Modelo de Negócio, que a gente gosta muito, que ele fez essa aula, e essa aula é gratuita. Então não deixe de aproveitar, aproveitem essa aula
e nos vemos nos próximos vídeos.